Olá, pessoal. Eu sou o professor Pedro Gomes e vamos dar início a mais uma aula do nosso curso Indústria 4.0. Dando sequência às nossas aulas do módulo 3, então na aula de hoje falaremos sobre os órgãos nacionais que estão envolvidos na Indústria 4.0, tá? Então dividimos este módulo em 3 aulas para que fique mais curto e a gente consiga falar das entidades que estão envolvidas um pouquinho com mais detalhes e não falar muita coisa ao mesmo tempo, tá? Então, assim como fizemos nas outras aulas, a gente dividiu entre os órgãos envolvidos, né? Então, já falamos alguns ministérios que estão envolvidos e na aula de hoje a gente vai falar sobre o CNPq, o FINEP, a BDI, o Embrapi e o C4IR Brasil, que é um centro aí junto com o Fórum Econômico Mundial, tá? Então, como falamos na primeira aula do módulo 3, então a ideia é falar sobre essas entidades que fazem parte da Câmara da Indústria 4.0 e que representam, são as principais entidades que estão envolvidas na questão 4.0 no Brasil. Então, falamos sobre os ministérios, falamos sobre o BNDES, a CNI, o SEBRAE. Na aula de hoje a gente finaliza falando sobre a Embrapi, né? Algumas agências de fomento à pesquisa que fazem parte desse cenário da indústria 4.0 no país. Então, só para esclarecer um pouquinho, falando um pouquinho mais o que é cada entidade, né? Então, lembra que a gente comentou sobre o MCTIC, que ele é o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, e ele tem como missão aí a produção de conhecimento, riquezas para o país, né? E contribuir também principalmente para a qualidade de vida dos brasileiros. E dentro da pasta do MCTIC existem diversas entidades dentro da pasta, né? Mas entre elas a gente destaca o CNPq e o FINEP, tá? O CNPq, na verdade, é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, o foco dele é financiamento em bolsas de investigação científica, aperfeiçoamento, curso de pós-graduação. Tem diversas linhas de bolsa, fomento tecnológico, e o foco principal dele é no capital humano. Então, o foco do CNPq é no desenvolvimento humano das pessoas, no investimento à pesquisa, mais ligado ao que o próprio pesquisador tem interesse de pesquisar ou de investigar na questão científica tecnológica, né? E já o FINEP, ela é uma financiadora de estudos e projetos, ela é voltada mais para as empresas, né? E o foco dela também é na inovação e ela financia projetos de grande porte. Então, ela faz a estruturação junto com as empresas para fazer projetos mais robustos, né? Então, o foco dela são as empresas e não as pessoas. O que é importante destacar, falando um pouquinho sobre o CNPq agora, é que tanto o CNPq quanto a FINEP, elas são agências de fomento à pesquisa. Então, elas dão estrutura, fazem o fomento à pesquisa junto com o capital humano ou a empresa. Na verdade, ela auxilia na questão de pesquisa, de inovação científica e tecnológica, né? Então, a Agência de Fomento à Pesquisa, o CNPq é um Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. As principais atribuições: fomentar a pesquisa científica, tecnológica, de inovação e promover a formação de recursos humanos qualificados para a pesquisa em todas as áreas do conhecimento. Então, a missão dela é fomentar a ciência, tecnologia e inovação e atuar na formulação, execução, acompanhamento, avaliação e difusão de suas políticas
contribuindo para o avanço das fronteiras do conhecimento, o desenvolvimento sustentável e a soberania nacional. A visão dela é ser uma instituição de reconhecida excelência na promoção de ciência, da tecnologia e da inovação como elementos centrais do plano de desenvolvimento da nação brasileira. Então, como eu falei, por ser uma entidade que faz parte da pasta do MCTIC, né, que é justamente o desenvolvimento da ciência e tecnologia no país e principalmente da inovação. Então, a ideia do CNPq é desenvolver o capital humano, seja para um mestrado, para um doutorado, seja para pesquisa científica, seja no Brasil ou fora do país. Ele faz esse fomento à pesquisa direto no apoio ao capital humano. E ele está diretamente ligado à indústria 4.0, ele faz parte, como a gente falou, da Câmara da Indústria 4.0, justamente para o desenvolvimento. Então, pesquisadores que tenham projetos ligados à indústria 4.0, ele faz o suporte em relação a isso, concedendo bolsas, né, para as pessoas, para os pesquisadores em si. É, Agora falando sobre a FINEP, então ela é uma financiadora de estudos e projetos, também é uma agência de fomento à pesquisa, tá? Só que ela tem um foco mais voltado para as empresas em si. Então, a missão dela é promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil por meio do fomento público à ciência, tecnologia e inovação, empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas. É, ela não só apoia empresas, né, no desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, porém ela também apoia institutos tecnológicos. Então, os institutos tecnológicos que existem dentro do país, ela dá o suporte justamente para fomentar a pesquisa, para incentivar e para desenvolver cada vez mais a inovação e a pesquisa no país. A visão dela é transformar o Brasil por meio da inovação. É, o perfil de atuação dela, então, ela atua em toda a cadeia da inovação, tem o foco em ações estratégicas, estruturantes e de impacto para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Então, ela vai de encontro justamente com os objetivos do MCTIC, quais são os objetivos do Ministério para Desenvolvimento. Então, não são todos os tipos de projetos que ela incentiva alguns projetos que justamente que visam tem ações estratégicas, que tem estruturantes e tem um impacto sustentável, do desenvolvimento sustentável no Brasil. Então, ela, na verdade, seleciona alguns projetos, não são todos os projetos que entram na pasta para ajudar, para financiar esse projeto, né? Em relação a valores, visão estratégica, compromisso público, excelência na gestão, valorização do seu capital humano e atitude inovadora. Então, o foco principal tanto o CNPq é mais voltado para as pessoas, a FINEP voltado mais para empresas e o foco principal dela é justamente a inovação e pesquisa. Ela busca cada vez mais desenvolver o conhecimento científico e tecnológico nas empresas nacionais e justamente com o foco de desenvolvimento sustentável para o país. Em relação a fontes de recursos, projetos apresentados por ICT, Instituto de Ciências e Tecnologias Nacionais, com recursos originados do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações, isso é controlado também pelo MCTIC, e alguns convênios de cooperação entre ministérios, órgãos e instituições setoriais. A gente não vai entrar em detalhes aqui do que é cada fundo, o que é cada fonte de recurso, mas basicamente o Fundo Nacional ele tem uma das fontes de recursos são em relação a royalties, diversas fontes que existem dentro do país e ele pega a porcentagem disso e investe nesses fundos. E esse fundo também faz parte do CNPq, então ambas as agências elas tiram como recurso esse fundo é um fundo nacional, né, de desenvolvimento científico e tecnológico, tá? E acho que não vale, não precisa entrar no detalhe, mas é uma fonte que
justamente injeta a parte financeira de projetos do FINEP e tanto de projetos do CNPq. Então, a FINEP concede recursos reembolsáveis e não reembolsáveis a instituições de pesquisa e empresas brasileiras. É legal destacar isso porque ela é como se fosse ela é uma financiadora, mas como se fosse a empresa precisa fazer algum projeto de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, de ciência, inovação. Às vezes a empresa não tem condições, então ela busca essa financiadora, essa agência de fomento, e ela tem as duas modalidades, os reembolsáveis e não reembolsáveis, tá? Então depende de cada setor ou de cada projeto que está sendo desenvolvido, é aplicado determinado recurso. Então, o apoio da FINEP abrange todas as etapas e dimensões do ciclo de desenvolvimento científico e tecnológico. É legal destacar essa parte porque é justamente para a pessoa entender quais são as áreas que ela atua. Então, ela atua em todas as etapas de todo esse desenvolvimento científico e tecnológico, desde pesquisa básica, pesquisa aplicada, inovações e desenvolvimento de produtos, serviços e processos. Ela apoia em todas as etapas do projeto de desenvolvimento científico e tecnológico. A FINEP apoia ainda a incubação de empresas de base tecnológica, a implementação de parques tecnológicos, a estruturação e consolidação dos processos de pesquisa, o desenvolvimento e a inovação em empresas já estabelecidas e o desenvolvimento de mercados. Aqui também vale ressaltar que ela também incentiva e apoia startups e empresas menores que tenham uma base tecnológica. Parques tecnológicos também existem alguns espalhados pelo país. Ela também ajuda na implantação, ela participa no projeto de implantação é, e justamente no desenvolvimento e inovação de empresas que já estão estabelecidas. Então, alguma empresa que já está estabelecida no mercado, que busca o desenvolvimento, que busca a inovação ou pesquisa, ela apoia esse tipo de projeto. E desde 2012, ela também oferece apoio para a implantação de uma primeira unidade industrial e também incorporações, fusões e joint ventures. Então, ela expandiu um pouquinho mais, né? E também pegou essa parte de implementação, hein? A atuação da FINEP é alinhada com os conceitos estabelecidos pelo Manual de Oslo, que é a referência internacional para o tema inovação, que é elaborado pela OCDE. Então, ela usa como base o Manual de Oslo. A gente também vai deixar o link aqui existe o manual, atualizações do manual, mas quem tiver interesse, ele justamente é a principal referência internacional em relação à inovação. Então o FINEP utiliza ele como um conceito, ele justamente utiliza ele como exemplo para atuação em relação à inovação. Também vamos deixar aqui o link para a matriz de programas e produtos da FINEP. Então, às vezes, você, dentro da sua empresa, tem interesse ou vai participar de algum projeto de inovação, é legal saber quais são os programas e quais são os tipos de programas e produtos que a FINEP possui, né, para justamente levar dentro da sua empresa o programa ou o produto ideal, né. Ela tem uma parte bem bacana em relação ao mapa da inovação. Então, ela mostra diversos projetos que ela já atuou ao redor do país aí, e é justamente um mapinha que usa o Google Maps, e aí ele vai mostrando diferentes áreas de atuação, seja na indústria, infraestrutura, telecomunicações, defesa, todos esses que a gente mostra aqui, e tem lá no site do próprio FINEP. E ela dá para pesquisar e conhecer alguns projetos que ela participou, que ela desenvolveu ao longo dos anos aí. É bem bacana ver, é bem ilustrativo assim, mas é bem legal. É, uma outra agência que a gente, na verdade, essa é uma agência, ela já é uma agência mais estruturada, diferente do que é o CNPq e a FINEP. Ela é justamente uma agência que faz a intermediação entre o governo e a indústria
e o foco dela é justamente Agência para o Desenvolvimento da Indústria no Brasil. Então, o foco dela é justamente o desenvolvimento industrial do país. Nosso foco é investir em inovação e na competitividade da indústria brasileira. A atuação da BDI, atuamos em áreas estratégicas por meio de programas de incentivo, investimentos, capacitações e ações com players da indústria de diferentes setores. Nós acreditamos, desenvolvemos e entregamos inteligência para a promoção da inovação no setor industrial e aumento da eficiência industrial brasileira. É, ela é uma pasta do Ministério da Economia, tá? Ela está ligada ao Ministério da Economia e ela justamente visa o desenvolvimento industrial, desenvolvimento tecnológico, principalmente em relação à inovação no país. Então, o principal projeto dela, ela é uma das principais articuladoras em relação à indústria 4.0 no Brasil. Essa é uma ilustração que eles têm no site deles, é um dos pilares da BDI. E, e entre os principais projetos, ela é a que está liderando aí a questão da Agência Brasileira para a Indústria 4.0, junto ao Ministério, o MCTIC e ao governo federal. Ela que toma conta, que faz justamente essa Agência Brasileira para a Indústria 4.0. Então ela está fortemente ligada aí, ela que toca diversos projetos, ela faz como se fosse um meio de campo entre todas essas agências de fomento, ela atua diretamente com o desenvolvimento da indústria e a indústria 4.0 é um dos principais pilares aí de atuação da BDI. Ela também atua junto com a outra entidade que a gente vai falar também, que é o Embrapi, e ela participa de vários projetos de desenvolvimento da indústria brasileira. Então, a outra entidade que a gente quer falar também é sobre a Embrapi. Ela é uma entidade que já existe desde 2013. Talvez não seja muito conhecida por diversas pessoas ou por diversas empresas, mas ela é uma empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, então o foco dela é justamente a pesquisa e o desenvolvimento da inovação dentro da indústria brasileira, dentro do país. Então ela trabalha junto com a BDI, trabalha junto com a FINEP, trabalha junto com o CNPq. Ela justamente atua por meio de uma cooperação com instituições de pesquisa científico-tecnológica, públicas ou privadas, e tem como foco as demandas empresariais e como alvo o compartilhamento de risco na fase pré-competitiva da inovação. A ideia dela de compartilhar esse risco é justamente com o objetivo de estimular o setor industrial a inovar mais e com maior intensidade tecnológica, para conseguir potencializar a sua força competitiva das nossas empresas, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Então, o foco dela é justamente no desenvolvimento de tecnologia nas empresas para atuação, para desenvolvimento do mercado nacional e do mercado e também atuando no mercado internacional. É, assim como a gente falou em relação à FINEP, em relação aos recursos, também tem recursos não reembolsáveis, né? Ela participa entregando um terço do investimento e aí os outros dois terços vai por parte da empresa que tá desenvolvendo o projeto e também em relação às unidades e os polos que a Embrapi tem espalhadas ao redor do país. Então, esses recursos vêm do FINEP, vêm do BNDES, recurso de obrigatoriedade ANP, ANEEL, Lei de Informática e outras. Então, ele tem várias atuações aí. E tem diversas unidades e polos da Embrapi espalhados pelo país. A gente vai deixar o link da Embrapi para que quem quiser consultar, é uma agência bem bacana e ela já desenvolveu diversos projetos ao redor do país. Foram mais de 600 projetos aí desenvolvidos, então ela tem projetos em relação ao petróleo, exploração de petróleo, tem de tecnologia de IoT, tem diversas atuações aí. E a missão dela é contribuir justamente para o desenvolvimento da inovação da indústria brasileira, através do fortalecimento de sua colaboração com institutos de pesquisa e universidades. A ideia da Embrapi é justamente através do conhecimento que a agência possui,
ela conseguir fazer uma interação entre essas outras agências de fomento e justamente incentivar empresas a trabalhar cada vez mais a pesquisa e a inovação industrial, justamente para desenvolver cada vez mais e fortalecer a empresa, de uma forma geral, atuando com pesquisa, com inovação, para justamente se reestruturar e atuar, principalmente nessa questão da indústria 4.0 que vem batendo na porta não só do mundo, mas também do Brasil. A visão dela é ser reconhecida como instituição inovadora na promoção de P&D para a indústria no Brasil com agilidade, eficiência e qualidade, tá? A gente já falou dela em outras aulas, então ela teve o principal exemplo que teve foi a Fraunhofer, né, que é uma empresa, que é uma agência nacional, mas alemã, que justamente iniciou o projeto de indústria 4.0 lá na Alemanha. Então, o Brasil tirou esse exemplo da Fraunhofer e implantou aqui através da Embrapi. Então, como a gente menciona aqui, ela atua em diversas áreas, as competências tecnológicas, ela possui 28 polos de excelência, então ela é uma grande referência no país. Tem esses 28 polos espalhados pelo país, de norte a sul do país. As áreas de competência são tecnologia da informação e comunicação, mecânica e manufatura, materiais e química, tecnologias aplicadas e biotecnologia. Então, essas são algumas das áreas. Existe o programa de IoT, existe o programa de apoio e inovação às startups. Então, aqui eles mostram em relação a qual é a área tecnológica, então, ou seja, realidade aumentada, interação multinível, interação avançada homem-máquina, máquina-homem, tecnologias de localização, Big Data, mobile, computação em nuvem, sensores inteligentes. Então, existem várias áreas tecnológicas de atuação e diversos unidades e polos que a Embrapi possui ao redor do país e ela faz justamente esses desenvolvimentos em determinadas áreas. Em relação ao C4IR Brasil, então é um centro da quarta revolução industrial. É uma parceria que existe entre o Fórum Econômico Mundial e alguns países. Já existe esse tipo de centro nos Estados Unidos, na Índia, na China e no Japão. Então, agora recente teve o Fórum Econômico Mundial, então teve representantes do país, do nosso país, do Brasil, então do Ministério da Economia, o ministro teve lá, teve o secretário lá especial de emprego, de desenvolvimento da indústria do país, então eles fizeram uma parceria junto com o Fórum Econômico Mundial para justamente lançar esse centro aqui no país. Foi definido que esse centro vai ficar na cidade de São Paulo, né? Então, ele justamente vai ser uma parceria entre o Fórum Econômico Mundial, o Estado de São Paulo, né, que vai amparar isso daí, o Ministério da Economia e o Governo Federal. Então, o objetivo é justamente acelerar e escalar a adoção de tecnologias emergentes, como internet das coisas, inteligência artificial, e abordar os principais desafios econômicos, sociais e de desenvolvimento do país. A atuação do centro com marcos regulatórios e políticas públicas que acelerem a implementação no território nacional e no mundo de políticas de dados, internet das coisas, cidades inteligentes, robótica, inteligência artificial e blockchain. Então, essas são algumas das áreas que o centro busca, que provavelmente vai atuar com mais intensidade, mas justamente ele vai abranger diversas áreas, diversas tecnologias para justamente desenvolver cada vez mais a tecnologia, a inovação, a indústria 4.0 aqui no país. E em relação aos resultados esperados, a ideia dele é estimular a adoção de novas tecnologias, melhorar a inserção do Brasil nas cadeias globais de valor e ampliar a competitividade e a produtividade das empresas brasileiras. Então, justamente fazer um estímulo, fazer uma parceria entre a iniciativa privada e o governo federal, o governo estadual, justamente para estimular e conseguir fazer a adoção de novas tecnologias, principalmente essas tecnologias que estão
as tecnologias habilitadoras pertencentes à indústria 4.0. Esse projeto integra um projeto do Centro Internacional de Tecnologia e Inovação, e a ideia do governo federal e do governo estadual é justamente criar um Vale do Silício brasileiro, tá? Eles pretendem criar desenvolver esse centro de tecnologia aqui no estado e justamente desenvolver um Vale do Silício brasileiro. Ele vai ficar localizado no IPT, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, na cidade de São Paulo, e algumas das empresas como AstraZeneca, Bracell, que biofarmacêutica, né? Então, é justamente a outra é sobre celulose, né? Então, essas são algumas das empresas. A ideia do governo é justamente estimular e desenvolver cada vez mais a adoção de tecnologias, dessas novas tecnologias por parte das empresas brasileiras. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa terceira aula do módulo 3, falando sobre órgãos nacionais que estão envolvidos na indústria 4.0. Então, fechamos este módulo para conhecer um pouquinho mais quem são essas entidades, para a gente de fato entender, saber que quando alguém falar BDI, quando a gente falar sobre FINEP, ou justamente para o desenvolvimento de projetos relacionados à indústria 4.0, de pesquisa, a gente saber quem procurar, quem são as empresas que justamente apoiam e incentivam esses tipos de projetos no país. Tá bem? Muito obrigado. Aguardo vocês na próxima aula.